paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Orar sem cessar. Isto quer dizer em constante oração e clamor ao Deus de Israel, buscando a paz, o perdão, a misericórdia, o agir e o mover de um Deus Pai, que nos cuida, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Amados, a necessidade de orar e clamar e pedir a Deus é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Todos os dias devemos orar e clamar e pedir a Deus o milagre, pedir a Deus a bênção, pedir a Deus o agir de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Todos os dias devemos orar e clamar e pedir a Deus o milagre. Por isso que oramos, por isso que buscamos a presença de Deus, por isso que clamamos todos os dias, pedimos a Deus o milagre. Pedimos a Deus a bênção, pedimos a Deus o agir, o mover, a presença de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, todos os dias. Clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo e pedimos a bênção, a proteção, os livramentos. Glória a Deus, aleluia. Pedimos a Deus que Ele venha nos guardar e nos livrar de todas as armadilhas do inimigo, que Deus venha nos dar livramentos. Quantos e quantos livramentos já recebemos de Deus? Alguns vivenciamos, outros nem vimos. Livramentos de morte, de acidente. Deus tem cuidado de nós. Mesmo que pessoas possam achar que Deus lhes abandonou, Deus não nos abandona. Glória a Deus, aleluia. Mas devemos estar, glória a Deus, aleluia, firmes na presença de Deus. Tanto nos dias bons como nos dias não tão bons, devemos estar firmes na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, buscando ao Deus de Israel todos os dias. Crendo nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, na palavra de Deus, orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, orando para que Deus venha transformar a nossa vida, o quanto nós precisamos sermos transformados todos os dias. Todos os dias precisamos da transformação de Deus, do milagre de Deus, do agir de Deus, do mover de Deus. Todos os dias precisamos sermos libertos, transformados, renovados. O quanto nós precisamos sermos transformados por Deus. Estamos sempre aprendendo com o Senhor. Muitas vezes podemos achar que sabemos tudo e às vezes não sabemos quase nada. É muito fácil, amados,
julgar as pessoas, julgar os outros, criticar os outros, até condenar os outros. Mas muitas vezes olhamos para a falha dos outros e não conseguimos olhar as nossas falhas. O quanto nós somos falhos e pecadores. E muitas pessoas, infelizmente, defendem os seus pecados pelos erros, pelos pecados dos outros. E não deveria ser assim. Nós deveríamos se espelhar não nos pecados dos outros, não nos defender, não nos esconder nos pecados dos outros, mas deveríamos nos espelhar no Senhor Jesus Cristo. Orar. Orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, porque nós sabemos que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, mas através da união com Cristo, nós somos chamados filhos de Deus, filhos do Deus de Israel, através da união com o Senhor Jesus Cristo. Para a pessoa ser chamada filho de Deus, ela precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É preciso buscar em Deus. Aceitar Jesus e os seus ensinamentos, aceitar Jesus como um Deus todo-poderoso, como um Deus forte, não como um Deus menor, ou um Deus insuficiente. Eu tenho pregado há vários anos sobre o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O nome que está acima de todo nome, aonde todo joelho há de se dobrar e toda língua de confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E muitas pessoas, infelizmente, dizem que Jesus é seu único e suficiente Salvador, mas não aceitam a nova aliança como ela seja melhor. Preciso ir lá na antiga aliança. Eu tenho falado em várias pregações, orações sobre isto, porque isto é algo importante. Quando no livro de Hebreus diz que a nova aliança é superior à antiga, e se assim não fosse, não seria preciso fazer uma nova aliança. Superior, melhor. Mas algumas coisas, algumas metas de práticas e ensinamentos favorecem alguns líderes religiosos, por isso que eles introduzem a antiga aliança para complementar a nova aliança nas suas doutrinas religiosas, regras religiosas. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na teoria, Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Na prática, se não observar
tais alimentos, tais dias, tais roupas, tais pagamentos, não será salvo. Na teoria, Atos 4:12. Na prática, você tem que pagar isso, tem que vestir isso, não pode comer isso, tem que seguir as leis da antiga aliança. Assim nós vemos em várias denominações religiosas, onde algumas têm idolatria, superstição e ocultismo. Práticas que vieram da feitiçaria, como círculo, correntes, sessões, descarregos, fogueiras, corpo fechado. E se você falar tais coisas, muitos vão te chamar de desigrejado, endemoniado, revoltado, desviado, rebelde. Não é assim? Aquilo ali é o pastor rebelde. Nenhuma liderança, não aceita a liderança, nenhuma liderança serve para ele. Aquilo ali é um desigrejado. Não tem uma igreja, não tem uma corporação, uma instituição, uma empresa religiosa para seguir, porque muitas pessoas, na mente deles, para servir a Deus, você precisa fazer parte de uma corporação religiosa, quer dizer, uma denominação, uma instituição, uma placa religiosa. Amados, nós temos que entender que Jesus Cristo, ele disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Ah, pastor, mas é preciso ter uma instituição religiosa. Amados, na igreja apostólica eles se reuniam em casas. Jesus pregava no templo, debaixo das oliveiras, no pátio, quer dizer, na praça. A palavra de Deus pode ser pregada em qualquer lugar. É preciso buscar a presença de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. É preciso aceitar, crer no Senhor Jesus Cristo, não apenas na teoria, mas na prática. Aqui está o problema. E a solução do problema: adorar a Deus na teoria e na prática. Quer dizer, adorar a Deus em espírito e verdade. Porque os verdadeiros adoradores irão adorar a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito e verdade. Buscar em Deus o milagre, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Quantas e quantas pessoas ficam buscando a Deus através de uma imagem? Quantas pessoas ajoelhadas perante imagens, cultuando estas imagens, adorando ou venerando estas imagens? Da onde vem este ensinamento? Um ensinamento pagão, que não veio do Senhor Jesus Cristo e nem dos apóstolos. É preciso entender isto, que
que a veneração de amuletos, de objetos, não é um ensinamento de Cristo e dos apóstolos, é um ensinamento supersticioso e idólatra. Ah, pastor, se você falar isto, vão te chamar de rebelde, de desigrejado, de endemoniado, que não aceita a liderança. Amados, quando Pedro foi confrontado, aonde ele falava sobre a ressurreição de Cristo, os líderes religiosos chegaram para Pedro e disseram para Pedro: Pedro, para de pregar isto. Nós te ordenamos. Como se a igreja de hoje dissesse: pastor, para de pregar contra a idolatria, contra os amuletos supersticiosos, contra o ocultismo, contra as práticas que nasceram nas trevas, na bruxaria, na feitiçaria, no satanismo, e foram introduzidas em várias denominações, citadas cristãs e evangélicas. Para de pregar isto. Eu tenho para vos dizer: mas antes eu obedecer a Deus do que aos homens. Aí muitos vão dizer: tem que obedecer às leis, obedecer os líderes. Amados, Jesus trouxe uma palavra diferente da palavra religiosa da época. Jesus não seguiu os ensinamentos dos fariseus, dos saduceus. E para eles Jesus era um rebelde. Chamaram Jesus até de Beuzebu, que quer dizer chefe dos demônios. E aí nós vemos, tem que obedecer os líderes religiosos. Senão você vai ser um rebelde, um desigrejado, um endemoniado, um desviado. Não é assim? E isto nós vemos nos dias de hoje. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha perdoar os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as contrariedades do inferno, toda a opressão satânica, todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice, de doença, de enfermidade. Sai das famílias, sai doença, sai enfermidade, sai espírito de briga, de contenda, sai tranqueira, sai doença, sai dor, sai sofrimento, sai depressão, sai espírito de morte, sai das famílias agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno. Que todo mal nesta terça-feira venha ser queimado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pela paz na terra, pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém, pela paz na Ucrânia, pela paz em todos os países, nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pela paz nas famílias, pelo curar dos enfermos, pelo libertar dos cativos, pelo salvar dos perdidos, pelo sarar dos feridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo mal. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todas as obras do diabo. Amados, continue orando uns pelos outros. Continue buscando a presença de Deus enquanto ainda se acha. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos.
Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos dando força, ânimo, coragem, saúde, ousadia para pregar a palavra de Deus. E o mais importante, que Deus venha perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas ignorâncias, porque somos pecadores e precisamos do perdão de Deus todos os dias. Enquanto nós vivermos nesta terra, nós precisamos todos os dias do transformar de Deus na nossa vida. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amados de Deus.